Olá, bom, dando continuidade aqui à análise dos fundos imobiliários da Kinea. Vamos analisar aqui mais um FII da Kinea, mais um FII de papel. Eu analisei no vídeo anterior o Canip, que é o Kinea Índice de Preços. Agora eu estou vendo aqui o Kinea High Yield CRI, certo? Vamos falar sobre o básico dele. Agora é interessante que o High Yield é um termo, geralmente, que usam para denominar fundos de papel com um rendimento maior, mas um risco maior também. E pelo menos não foi isso que eu observei neste FI. Observei até um risco menor do que o Canip e até uma rentabilidade até melhor, certo? Então vamos aqui analisar aqui mais detalhes sobre esse fundo e no final vou ver aqui, dar minha opinião se vale a pena ou não. Lembrando que tudo que eu falo aqui é apenas opinião, não é recomendação de investimento ou de compra ou venda, certo? Então, tendo dito isso, dado esse aviso, vamos iniciar. Bom, a Kinea tem um peso grande, a gente sabe, administram vários FIIs com alta relevância, e eles têm uma relevância, apesar de ser só de 2018, relativamente recente, já tem 1,24% de IFIX, ele já tem uma participação de 1,24%, né? Realmente a marca ela tem um peso muito grande. E a média dos usuários, eles dão nota 4 de 5 para esse FII. O mandato dele é títulos e valores, quer dizer que ele só pode, ele tem que investir no mínimo 2/3 do patrimônio dele em papéis e segmento recebíveis imobiliários. Vamos ver aqui como é que se comportou as cotações nesse pouco tempo, desde que ele começou as suas operações. Pode ver que geralmente os FIIs de papel eles têm uma oscilação durante uma faixa de preço, mas eles se mantêm de lado, porque o ganho real de um FII de papel é a rentabilidade que ele traz, já que ele é uma dívida, né? Não se trata de um imóvel que vai se valorizando com o tempo, ele é uma dívida, é um produto de dívida, certo? Bom, vamos ver aqui agora os dividendos, os dividendos que ele tem pago ultimamente. Vamos lá. Nos últimos 12 meses ele pagou 10,09% de dividendos e no último mês 0,97%. Quando a gente vê, ele oscila o pagamento de dividendos dele, com os períodos de baixa aqui pagando 0,32 ao mês em 2019 e nos topos no topo de 2019 89% ao mês, 0,89% ao mês. Depois um outro topo em 2020 com 0,89% ao mês novamente. Depois ele pegou outra baixa aqui de 0,29% e uma outra alta agora já está pagando 1,27% ao mês. E quem comprou no IPO já está embolsando aí nesse último topo 1,42% ao mês. Então você pode ver que ele paga realmente altos dividendos, mas oscila bastante a cotação dele. Quer dizer, os rendimentos dele. O que é que isso acontece? Quando nós temos fundos de papel aí que oscilam bastante, como esse, e o Canip também, pode ter certeza que quando nós formos olhar lá em que ele investe, a gente vai poder observar que os indexadores, ele concentra em um indexador, a grande maioria. Então vai variar exclusivamente de acordo com este indexador. Nesse FII específico, a gente pode ver que 83% dos CRIs dele estão atrelados à inflação, IPCA. E aqui quando a gente puxa aqui as taxas históricas de inflação, eu estou abrindo aqui esse site que ele mostra, o Trading Economics, mostra versus índice da economia, a gente pode ver que a inflação oscila bastante. E no momento que a inflação cai, a Selic está mais alta. Aí quando a Selic sobe, né? Quando a Selic cai aqui, a inflação vem subindo. Aí a inflação ela fica cruzando a Selic, certo? Então justamente os fundos de papel que são equilibrados em inflação e Selic, eles se cancelam e acabam pagando dividendos com menos volatilidade, mais estáveis, porém eles não chegam a ter grandes rentabilidades, mas também não chegam a ter grandes quedas. No caso do High Yield aqui e do Canip, eles têm concentração sim, portanto nós temos uma oscilação. Então da mesma forma que nós temos altos dividendos agora, se a inflação cair, nós podemos ter uma queda muito grande no pagamento de dividendos. Então fique atento a isso, porque nós estamos num momento de topo, a inflação, a Selic está com previsão para subir nos próximos meses, né? E provavelmente a inflação pode cair. Então fica ligado nisso. Agora, em relação ao preço da cota, em relação ao valor patrimonial, a gente pode ver que ele está sendo negociado com ágio, um ágio de quase 10%, fazendo PVPA de 1,09.
certo? Que já é um PVPA um pouco alto para FII de papel, porque no FII de papel geralmente existem exceções, mas principalmente aqui no caso desse FII, você pode, quando a gente puxa o histórico de 2018, a gente pode ver que o PVPA ele fica próximo a 1.04 2018, 1.08 2019, aí cai lá para 1.03 2019, aí cai abaixo, né, em 2020, 0.96, 1.12 aqui em 2021, mas aí não vai esticar muito além do que é do valor patrimonial, provavelmente, tá? Eu não consigo aqui adivinhar, lógico, né? Mas ele está com um ágio um pouquinho considerável para fundo de papel, certo? Está com um ágio aí bem significativo. Eu não estou querendo dizer que é ruim por conta disso. Eu estou falando que é um fator fator negativo aí, né? Digamos assim. Ele não está num preço tão favorável para estar entrando, certo? Aqui ele dá esse aviso no relatório gerencial, o aviso que ele deu no outro relatório, que a taxa que ele paga nesse mês, por exemplo, nós estamos em junho, reflete as variações do IPCA dos 2 meses anteriores, certo? Abril e maio. Então a variação que teve em abril e maio reflete o pagamento de junho. O pagamento de julho vai refletir as variações do IPCA de maio e junho, e assim sucessivamente. Ele sempre reflete as variações dos 2 meses anteriores do IPCA, certo? Bom, a taxa de administração dele é mais alta do que o Canip, é 1,60% ao ano, certo? Já é um pouco alta essa taxa de administração, já é outro fator negativo, a gente vai ver. Fator positivo é a marca, né, da Kinea, uma marca bem consolidada aí, com vários fundos aí no mercado. Agora vamos ver aqui a carteira dele, o que é que ele investe afinal das contas aí. Bom, 80,8% da sua carteira está em CRIs com inflação mais 8,91. Então veja bem, inflação mais 8,91, que é uma taxa bem interessante aí. Acaba te protegendo da inflação, digamos assim, né? A inflação subir, você vai estar protegido aí. Entre aspas, porque também se a inflação ficar descontrolada, os CRIs vão começar a ter problema também, né? Mas enfim. O duration desses CRIs, o duration é o que? É o vencimento do CRIs. Eu tenho que explicar aqui toda a vida, de uma forma resumida, o que é o duration, porque a gente pode ter pessoas iniciantes aqui vendo o vídeo. Mas duration é o vencimento do CRI. Quanto maior o vencimento, mais distante do CRI vencer, a maior possibilidade de acontecer algum problema ali com o CRI, com as taxas do mercado, com os imóveis que lastreiam, enfim, com as empresas. Quanto maior o vencimento, maior o risco. Então, quanto maior o duration, maior o risco, certo? A gente viu que lá no Canip, se eu não me engano, ele estava com um duration aí na faixa de 5, de 5 para cima, que é um duration um pouco arriscado, certo? No caso aqui, ele tem 80,8% dos CRIs com duration de 5,1 e 16%, 16,2% com CRIs de CDI, que já é a Selic mais 5, Selic mais 5, certo? Então ele não concentra totalmente o ativo dele em IPCA, como o outro produto lá, o Canip. Ele já tem uma concentração um pouquinho mais relevante de CDI para fazer essa proteção, talvez, e não ter uma volatilidade muito grande, certo? Então CDI 16,2% com duration de 0, que duration de 0 é extremamente seguro, né? Não tem risco nenhum em relação à taxa que vai ser paga, é aquela e pronto, certo? Então aí quando eles tiram a média do 0 com 5,1, o duration total da carteira dá 4,1, que é um duration inferior ao Canip, certo? Então, questão de duration aqui a gente pode ver que é uma carteira mais segura do que o Canip até. E tem pago bons dividendos, como a gente pode ver lá no histórico de dividendos. Que ele traz o histórico de dividendos, a gente pode ver que ele paga, cada mês ele vem pagando acima do CDI, né? 524% acima do CDI, 513% acima do CDI. Isso acontece porque o CDI está muito baixo, né? A Selic está muito baixa, que a Selic é o CDI praticamente. Então é normal pagar acima do CDI, nada demais isso aí, tá?
Aqui ele traz todos os CRIs. No caso de CRIs, ele tem apenas 30 CRIs. O Canip já tem mais de 50 CRIs. Mas não deixa de ser bastante CRI na carteira, né? Ele tem bastante CRI. É bem diversificado entre as securitizadoras, pelo que a gente pode ver aqui. O que mais que tem pra gente ver? Bom, basicamente é isso. Aí aqui ele traz em mais detalhes cada um dos CRIs. Agora vamos olhar os LTVs. O LTV também é outro indicador de risco para analisar fundos de papel, que mostra a razão entre as garantias e a dívida, que é o CRI, certo? 50% quer dizer o quê? Que a garantia ela é o dobro do valor do CRI, certo? Então, se a garantia, caso a pessoa não pague as parcelas do CRI e o imóvel for a leilão e for vendido pela metade do preço, ainda vai ser suficiente para arcar com o CRI e os investidores receberem o dinheiro de volta. Então a gente pode dizer que abaixo de 50% já é uma garantia, já é um LTV mais seguro. E acima de 50% já é tem um risco maior. Que a gente pode ver que tem esses dois CRIs com 50%, a gente tem aqui de 70%, 65%, 50%, a gente tem aqui 65%, 55%, enfim, alguns LTVs maiores, alguns menores, o LTV de 40%, enfim. Certo? Enfim, aqui eu vi CRIs, eu vi menos CRIs com LTV maior do que o Canip. O Canip eu vi mais LTVs maiores. Só que o que dificulta um pouco é que ele não traz aqui nesse relatório gerencial um gráfico com LTV médio da carteira. Pelo menos eu não consegui localizar aqui. O que a gente consegue localizar de LTV eu não localizei. Então fica um pouco difícil, até uma crítica que eu faço aqui, a gestora, tanto no Canip como nesse fundo, eles não trazem o gráfico com a média do LTV da carteira. Isso é importante a gente saber para conseguir aí ter uma noção mais ou menos do risco. E nem o Canip traz, certo? Então, para concluir aqui, o que a gente pode observar? É um FII que tem uma gestora de peso por trás, que é a Kinea, uma gestora muito consolidada no mercado, certo? O que mais de bom que nós podemos falar? Basicamente é isso. A rentabilidade dela tem sido normal, nada demais. Ele tem uma carteira de CRI, pelo que a gente pode ver, com menos risco que o Canip, mas tem um certo nível de risco, certo? Mas não é tão menos arriscado até que o Canip. E o problema maior que eu estou vendo aqui é o PVPA, né? Ele está com o PVPA esticado, está quase 1.09. Tá, então, por conta de ter outros CRIs, na minha opinião, pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo, com preço mais atrativo e pagando uma rentabilidade melhor, para mim não faz sentido no momento esse FII. Agora é um bom FII para investir porque tem por trás uma gestora muito consolidada no mercado, enfim, isso dá uma segurança muito grande, certo? Então, para você que quer mais segurança aí, de repente, e está exposto mais à inflação, com um pouquinho de Selic para dar uma balanceada, é um bom FII, certo? Mas você que busca um retorno maior, um risco-retorno melhor, assim, um preço melhor para entrar, talvez não faça tanto sentido, certo? Então era isso, espero que tenha ajudado. Não esqueça de baixar o nosso e-book gratuito, Manual dos FIIs, dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.